Fala galera, muito boa noite. Eu vou falar uma coisa pra vocês que estão assistindo essa live agora. Eu tô cansado de falar isso hoje. É a quarta vez que eu tô dando boa noite. Por 3 vezes a nossa live foi derrubada. Bom, em 1 ano e meio nunca tivemos isso aqui. Em 1 ano e meio nunca tivemos isso aqui. Primeira live foi derrubada com 1.600 cabeças assistindo. A segunda, sei lá, com 800, 900. A terceira já estava em 400 e pouco. Bom, segue em frente. Essa é uma das batalhas que enfrentam esses canais como o Namarra, que não são vendidos, que não são comprados, né? Sei lá, o nome que você quiser dar. Eu sei que no nosso bolso não entra nada diferente do nosso trabalho e do suor do nosso corpo, do nosso rosto. E é isso aí, a gente passa por isso, mas não tem problema não, porque nós somos brasileiros e não desistimos. Você está entendendo? Henry Ford, ele diz o seguinte: tudo que você enxerga quando você tira o seu olho do propósito, seu olhar do propósito, se chama obstáculo. Por isso que nós seguimos olhando para frente. Quando você tira os olhos do foco, você só vai enxergar o obstáculo. Vou falar uma coisa para você. O obstáculo está bem longe desse lugar. Então nós vamos em frente, seguindo, olhando para o propósito, e a coisa vai rodar como sempre. Beleza? Então, hoje não é ao vivo, você deve estar assistindo, não sei se terça-noite, quarta, mas eu quero desafiar você a compartilhar. Galera toda que fizeram os comentários, né, nas 3 lives que nós abrimos, compartilhe os comentários, perguntas. A gente vai lá depois na live e vamos também responder as perguntas aí. E nós vamos seguir a batida aqui normalmente, porque a nossa noite maravilhosa e não vai ser uma simples queda que vai atrapalhar esse negócio. Você que está acompanhando pela primeira vez, curte, segue, compartilha, faz aquilo tudo que você sabe, larga o dedo que a gente está precisando mais do que nunca. E você costuma dizer que o Namarra é pago? QR Code está na tela. Ajuda nós, olha lá nós, QR Code. Ajuda nós. Vai lá então e bota uma graninha, porque até hoje não caiu nada, tá? Se você quer dar uma força pra gente, quer dar uma força pro Namarra, vai lá, de 1 centavo a 100 milhões. Mais de 100 não posta não, não faz não, que pode complicar pra gente. Mas galera, essa noite, uma noite maravilhosa. E nós temos a honra de receber uma pessoa aqui que, diga-se de passagem, um dos motivos de estar aqui foi um quadro que nós temos no Namarra, Meu Amigo Quer Saber. E no Namarra do dia 7 ou 8, até agora não me lembro direito, mas nós recebemos aqui a prefeita de Quissamã, junto com o vice-prefeito e pré-candidato a prefeito também. E entre uma das perguntas do Meu Amigo Quer Saber, foi perguntado para ela sobre a Operação Damas de Espada, se foi apreendido valor na residência dela, qual a quantidade e qual a procedência. E nessa resposta ela cita a esposa do ex-prefeito Armando Carneiro e vereadora, né? Quando ela faz essa citação, claro, a vereadora nos procurou, exigiu um direito de resposta, mas pode ter certeza, ela não está aqui por causa da exigência de direito de resposta. Ela está aqui porque esse canal é aberto para todo mundo, né? Nós recebemos direita, esquerda, todo mundo sabe. Quem acompanha a gente sabe. Se você é novo, você pode até estar com dúvida de alguma coisa, mas começa a acompanhar a gente que você vai conhecer. Então, independente de qualquer coisa, seria uma honra estar recebendo tanto a Alexandra aqui como qualquer outra pessoa. Marcão não está comigo, infelizmente. Ele teve um imprevisto e não pôde estar aqui, mas semana que vem ele vai estar aqui com a gente. Sem mais delongas, nós vamos seguindo aqui. Vamos lá, galera. Ela que é técnica em construção naval, advogada, pós-graduada em gestão de saúde, mestre em desenvolvimento regional, ambiente e políticas públicas pela UFF, servidora pública há 24 anos, foi presidente da extinta Fundação de Cultura e Lazer de Quissamã por 6 anos, secretária municipal de saúde de Quissamã de maio de 2010 a dezembro de 2012, foi chefe de gabinete da Secretaria de Saúde de Itaguaí e em 2016 se elegeu a vereadora mais votada de Quissamã e se reelegeu em 2020. Ela que é geminiana, meu Deus do céu, vascaína, tinha que ter um erro aqui nesse negócio. Vascaína, mãe da Maria Rita, esposa do Armando Carneiro, amante de animais e políticas de direita.
Seja muito bem-vinda, minha amiga Alexandra Moreira. Como você está, minha querida? Tô bem, né? Com essas sucessivas tentativas de nos calar, mas estamos aqui, né? Somos brasileiros, como você falou, e somos resilientes. Agradecer muitíssimo a você pelo espaço, agradecer a doutora Fabrícia, agradecer a sua equipe aqui, o Thales, aos amigos que me acompanham, por abrir esse espaço para a gente restabelecer a verdade, né? E falar um pouco para os seus ouvintes aí, para as pessoas que curtem, compartilham e parabenizar, né? Porque a gente não são todos os canais que são abertos para a gente falar e responder quando, né, somos citados numa entrevista, como foi o caso. Uma honra pra gente, tá? Prazer, as portas vão estar sempre abertas. Mas, vamos lá, eu já quero começar aqui exatamente com aquilo, a primeira motivação, né, da gente estar aqui batendo esse papo, que foi o pedido de direito de resposta. A gente estava aqui no podcast e um dos quadros nossos, meu amigo quer saber, que por sinal, meu amigo está por aqui também querendo saber algumas coisas, né, a gente vai bater um papo. E em uma das perguntas para a atual prefeita de Quissamã, o meu amigo quis saber sobre a operação Dama de Espada, que aconteceu pela Polícia Federal na residência dela, se houve apreensão de valor, né, de alguma grana, e se isso foi em espécie, quanto foi e qual a procedência. Ela até abriu dizendo que seria muito simples responder aquilo, não me lembro exatamente, mas eu sei que no meio da fala ela cita, né, cita o seu esposo, cita você como vereadora e alguma coisa tipo que era perseguida, que tinha isso, aquilo. Eu queria já ouvir sobre isso, o que te trouxe aqui, o que te motivou dentro dessa questão toda, né, a pedir esse direito de resposta por essa fala. Bom, Alex, não existe nenhuma relação persecutória, personalíssima entre mim e a chefe do executivo. O que existe é um trabalho desenvolvido por mim há mais de 7 anos, eu estou no meu 2º mandato na Câmara Municipal de Quissamã, um trabalho, sem falsa modéstia, muito eficiente de um parlamentar, né? Nós fiscalizamos, nós fazemos proposições de leis e nós julgamos contas. Então, eu exerço, né, e assessorada pela minha equipe, essa real função de um parlamentar. No caso, eu fui citada aqui como uma parlamentar denuncista, truculenta e ávida para voltar ao poder, dentre outros absurdos que aqui foram ditos. Mas o que mais me motivou a estar aqui foi uma informação, né, e uma afirmação extremamente temerária, porque nós, enquanto pessoas públicas, eu enquanto parlamentar, ela enquanto chefe do executivo, que são poderes distintos, devem ser harmônicos, mas não com uma relação de subserviência, né? Mas nós temos, enquanto pessoas públicas, muita responsabilidade ao fazer afirmações que fragilizem outras instituições. A afirmação feita aqui dá a ideia de uma conivência minha com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, né? Muitos sabem, mas outros não. Mas uma operação desta envergadura, capitaneada pelo AOCRIM, que é a mais alta cúpula do Ministério Público, da Procuradoria, né, do Estado do Rio de Janeiro, composta por procuradores que são especialistas, têm cursos ministrados fora do país, em combate à corrupção, né? Essa operação foi desencadeada pela mais alta cúpula do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o auxílio da Polícia Civil. Então, eu acredito, pelo conteúdo do processo criminal, né, e da medida, que foi, na verdade, uma medida cautelar de busca e apreensão, de busca pessoal e de quebra de sigilos dessas pessoas, sigilos bancários, sigilo telemático. Então, foi uma operação desencadeada pelo Ministério Público com autorização de um desembargador do Tribunal de Justiça, porque a prefeita e todos os prefeitos têm foro privilegiado. Sim. Então, algo muito sério para que qualquer um tentar apequenar e dizer
que esses dois órgãos que a gente tem que ter extremo respeito foram induzidos a erro por denuncismo ou por mentiras, né? Então, eu penso que isso é uma falta de respeito com as instituições constituídas e uma falta de respeito, no geral, com a população, porque é você prejulgar a inteligência alheia, né? Então, somente se eu parasse só aqui nessa resposta, eu já estaria satisfeita, porque nós temos, enquanto pessoas públicas, que respeitar as autoridades constituídas, sabe, Alex? Alexandre, uma coisa que eu, na hora, né, a gente não ficou entrando né, nesse assunto, né, a fundo nessa questão, mas uma coisa que eu me perguntei depois, eu falei, caraca, bicho, essa mulher tem influência pra caramba, Alexandre. Porque ela foi capaz de influenciar o Ministério Público, essa galera toda, Polícia Federal, alta cúpula. Eu falei, caraca, irmão, né, esse negócio é pesado, né? Muito, eu falei, muito. Que pessoa é essa que tem influência a ponto de conseguir movimentar isso tudo? Você está poderosa no negócio. Não, na verdade, o que é costume, é uma forma habitual da prefeita omitir a verdade, mentir, né? Mas esse fato foi muito sério. E o que ela não diz, ela não respondeu a pergunta, porque eu penso assim, eu estou aqui, né? Se nós tivéssemos a oportunidade de estarmos fazendo ao vivo, porque isso a gente tem que enfatizar, nós estamos aqui e fizemos 3 tentativas de fazer esse programa ser transmitido ao vivo, né? E nós sabemos que não existe o sobrenatural para lidar com tecnologia. O que existem são pessoas que têm recursos, que fazem e interferem na tecnologia. E por 3 vezes nós tentamos fazer esse programa ao vivo, já tínhamos 1.600 pessoas assistindo ao vivo e não conseguimos. E aí eu deixo para você pensar. O que é isso? Né? O que é isso? Então, eu aqui, terminando essa pergunta e esse direito de resposta, que, claro, foi concedido, mas poderia não ter sido concedido. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade, dizer que a pergunta não foi respondida e eu estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta, se não agora voltar aqui e responder. Eu não tenho problemas com isso, né? Minha equipe toda está aqui, eu trabalho com a verdade. Todos os meus pronunciamentos, desde 2017, são gravados e são disponibilizados nas minhas redes sociais. Eu estou aqui para falar a verdade. E toda e qualquer pessoa pública, e político principalmente, tem que estar de peito aberto e disposto a responder a verdade. Então, essa operação foi uma operação em conjunta com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil. São réus, né? Foram réus e sujeitos dessa busca, apreensão, busca pessoal e quebra de sigilo, telemático, fiscal, várias pessoas, né? Incluindo a senhora prefeita do município, por várias acusações que se somaram, e o Ministério Público teve, então, né, vislumbrou ali, e é isso que se investiga, na verdade, uma medida cautelar que busca reunir mais provas para corroborar o arcabouço legal que ele já tem de indícios de desvios de dinheiro na saúde do município de Quissamã. Então, foram vários processos, a contratação de uma suposta organização social FUNRIO para gerir o hospital, no valor de mais de 20 milhões, a contratação de uma clínica que presta serviços de exames na cidade e, a cereja do bolo, o hospital de campanha que foi montado na cidade. E, neste processo, muito especificamente, uma situação chamou a atenção do Ministério Público, que foi o empresário dono do hospital de campanha, o empresário dono da empresa que montou o hospital de campanha, pagou uma dívida pessoal da prefeita com cheque da empresa. E o detalhe, Alex, é que esse cheque bateu sem fundos. Eita! E aí a pessoa que recebeu o cheque foi à justiça cobrar. E disse e contou exatamente o que eu estou falando. E essa pessoa é uma pessoa pública, é um ex-prefeito de Cardoso Moreira. Ele foi à justiça cobrar. A senhora Maria de Fátima e seu chefe de gabinete pegaram dinheiro emprestado com ele e não pagaram. E aí ele cobrou. E aí ela disse que uma pessoa, um terceiro, ia pagar. E quem pagou foi um empresário que também é réu nessa ação,
que é dono da empresa que montou o hospital de campanha, que pagou a dívida pessoal da prefeita com o cheque da empresa. Só que o cheque bateu sem fundos. Por quê? Porque o Tribunal de Contas já tinha mandado suspender o último pagamento do cheque que a empresa, o hospital de campanha, receberia. E era justamente o valor, mais ou menos o valor do cheque. Então, esta prova, né, esse indício, né, de fraude e de irregularidade somente foi a cereja do bolo de várias investigações. No caso, eu estou falando da FUNRIO, de um contrato que foi declarado ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando de uma contratação de hospital de campanha que foi considerada ilegal pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A empresa foi tornada inidônea pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E estou falando de uma contratação de exames que já tinha gerado uma ação criminal, onde o Ministério Público já tinha pedido busca e apreensão na casa de 2 pessoas, da ex-secretária de Saúde e do chefe de gabinete da prefeita. Então, não é uma coisa pequena, não é um denuncismo da vereadora. Aliás, Alex, eu gostaria de explicar isso bem para a população, para vocês que vão nos assistir, estão nos assistindo e vão nos assistir depois. Não há prática denuncista. E aqui estou com minha equipe, todos vocês que me acompanham ou quem não conhece, pode conhecer através das minhas redes sociais. Eu tenho um blog que é um diário das minhas ações. Ali estão todos os ofícios, todas as indicações, todos os requerimentos de informações negados. Então, estão meus projetos de leis aprovadas. Na verdade, é uma prestação de contas que eu disponibilizo, né, para a população. E as pessoas sabem que antes de demandar aos órgãos de controle externo, eu oficio a senhora prefeita, eu pergunto, e muitas vezes eu até falo, Alex, olha, isso está errado, corrige, né? Porque é salutar num processo democrático você ter você ter vozes divergentes, né? E eu sou uma gestora, eu tenho conhecimento técnico sobre aquilo que eu aponto e tenho muita responsabilidade sobre aquilo que eu aponto e, sobretudo, sobre o que eu subscrevo, porque eu sou uma técnica operadora do direito e eu posso responder por isso, né? Então, antes de demandar aos órgãos de fiscalização externos, para quem não sabe, nós somos fiscalizadores e nós temos atribuições limitadas para fiscalizar o vereador, o parlamentar. E aí, quando a gente não consegue fiscalizar, a gente demanda aos órgãos externos. Quem são esses órgãos externos? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público. Então, é isso que eu faço. Quando eu enxergo algo que supostamente é irregular, obtenho algumas informações, e eu quero aqui agradecer os inúmeros, centenas de servidores públicos que me demandam, né, que mandam informações, que mandam documentos e falam, Alexandre, isso está absurdo, você precisa ver isso, você precisa bater em cima porque está muito estranho, é irregular, há indícios de fraude. E eu oficio, e eu não tenho uma resposta. Nem a prefeita, nem os secretários respondem aos meus ofícios, Alex. Que isso. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, só voltando ali naquele primeiro assunto nosso. Não sei se você teve acesso a isso, porque, como você disse, a pergunta que eu fiz no meu amigo quer saber, eu fiquei sem resposta. Você sabe de me dizer se houve valor apreendido? E se temos quantidade, houve se foi declarado origem, alguma coisa assim? Eu posso, inclusive, falar porque o processo, a medida cautelar, ela tramitou até ser deferida a busca e apreensão pelo desembargador João Zeraldo Maia, ela tramitou em sigilo, né? E depois houve a quebra do sigilo, então o processo se tornou público e tive acesso, assim como qualquer pessoa, lógico, qualquer advogado, inclusive, que tem o token, pode ter. E depois o desembargador retornou o segredo de justiça, não foi o sigilo, então, foi o segredo. O segredo é aquele que os advogados têm acesso, porém o público em geral não. E eu tive acesso a todo o processo pormenorizado. Porque, assim, quando desencadeia uma operação dessa envergadura, que não aconteceu só em Quissamã, foi concomitante. Às 6 horas da manhã, os agentes, né, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária Federal, delegados, promotores, eles estavam em Quissamã, em Campos,
no Rio de Janeiro, inclusive, na sede da FUNRIO, em Campos dos Goytacazes, em Cardoso Moreira, na casa dessas pessoas, no escritório de advocacia do ex-procurador do município também, que é uma coisa incomum para você ver o quão grave é, porque a doutora Fabrícia tem ciência disso e nós, advogados, temos. O escritório de advocacia é algo inviolável e foi deferido, inclusive, a medida de busca e apreensão no escritório de advocacia do ex-procurador, não mais procurador, mas procurador à época. E essa operação foi deflagrada em vários lugares. Então, é algo muito sério e que se deve respeitar muito, né? Inclusive o trabalho de todas essas pessoas, né? E qual o valor? E aí, exatamente. E aí, quando no acesso a esses autos, antes de fazer, de colocar em prática, em março de 2022, eles identificaram todos esses endereços. E todos os agentes que estiveram nesses locais de busca e apreensão, nós tivemos busca e apreensão na Câmara, no gabinete da vereadora lá da Câmara, né? É feito um relatório do que foi encontrado, de como procederam, de que forma entraram, se pularam o muro, se bateram na porta. No caso específico da casa da prefeita, eles bateram no portão, ninguém atendeu. Um policial militar, um oficial da polícia militar pulou o muro e bateu na janela da porta dela. E aí ela abriu, primeiro bem apreendido foram 2 celulares, ela forneceu as senhas, então foram os 2 celulares primeiro, ela sofreu a busca pessoal por uma agente, provavelmente uma agente feminina, e foram encontrados cofres, inclusive um dos cofres, eles disseram que não sabiam a senha. O esposo da prefeita disse que não sabia a senha. Então, o promotor de justiça, que já tinha percorrido a casa, identificou uma oficina no primeiro andar ou em algum cômodo da casa e pediu então que ele, com aquelas ferramentas, abrisse o cofre. E lá foi encontrado mais cerca de 250 ou 280 mil reais, eu não me lembro, mas isso não só dinheiro em espécie, mas também em moeda estrangeira. E mais dinheiro foi encontrado dentro do carro e foram fazendo um cata-cata, prenderam documentos, tanto que tem uma imagem icônica do malote saindo da casa dela. Então, eu posso dizer, isso foi tornado público, eu não estou cometendo nenhuma irregularidade, mas essa resposta deveria vir a público e não responder, né, a pergunta que foi feita, acusando a vereadora. Porque, na verdade, parte dessas informações eu demandei ao Ministério Público em representação. Quando eles fizeram esse termo de fomento com a FUNRIO, você não contrata organização social com termo de fomento. Você faz chamamento público, essa é a forma correta. E eles, para alijar os outros concorrentes, eles fizeram um termo de fomento, como se essa FUNRIO tivesse algum know-how ou alguma especialização em alguma coisa. E não é o caso. E eu avisei, eu pedi para chamar o secretário de saúde à época, na Câmara, né? Eu fiz ofícios e eu fui ao Ministério Público e representei o Ministério Público, mas o Ministério Público já estava ciente do caso, porque quando eles colocaram a FUNRIO, eles tiraram uma organização social que já estava operacionalizando serviços de saúde no hospital, chamada IESP. Eles interromperam abruptamente, unilateralmente, o contrato da IESP para colocar a FUNRIO sem pagar a IESP. Sabe? Então foi uma coisa assim, uma barbeiragem sem tamanho. E a gente sabe que no final das contas, quem vai sofrer, quem vai ser penalizado é o usuário da saúde. Com certeza. Sabe? É o erário, né? Porque essa contratação foi feita, não foi num valor a menor, foi num valor a maior. Sempre, né? Foi num valor a maior e com a promessa de que os usuários de saúde de Quissamã não teriam que sair mais de Quissamã para fazer exames fora, que iam inserir vários serviços de saúde no hospital que até hoje a população aguarda por eles. Aliás, o que aconteceu nessa gestão dessa prefeita que esteve aqui foi a precarização dos serviços públicos de saúde na cidade, seja na atenção básica, na média
ou até na alta complexidade, porque nós realizávamos alguns procedimentos de alta complexidade, como cirurgias no centro cirúrgico do nosso hospital. Então, nós estamos falando de uma saúde que foi considerada pela Firjan, eu não estou falando de nenhum blog, eu não estou falando de nenhuma ONG. Tirou da cabeça. Eu não tirei da minha cabeça. Nós fomos avaliados... Lula gosta muito disso, né? De falar de Exato. assim. Mas é a mesma cartilha, né? E a mesma narrativa, né? É o mesmo modus operandi que eles repetem. Então, a saúde, no ano de 2011 e 2012, a saúde de Quissamã foi considerada a melhor do estado do Rio de Janeiro, pela Firjan. Então, hoje, a gente não tem o índice Firjan aferido por conta da pandemia, mas provavelmente esse ano vamos ter avaliação do ano anterior. Mas a saúde de Quissamã despencou nos serviços públicos de saúde. E esse é um dos fatores. Por quê? Porque a gente deve considerar todo e qualquer investimento em saúde como, de fato, investimento, não como gasto. Mas o que a gente vê hoje na cidade de Quissamã é que a gente investe mais de 100 milhões ano na saúde, eu estou falando de 100 milhões de reais ano, isso é a arrecadação de vários municípios, chega próximo à arrecadação de Conceição de Macabu, no geral, né? E nós não temos resolutividade. E é um problema crônico de gestão, Alex. Eu estou falando de gestão, porque boa parte dos funcionários e dos servidores públicos que estão com 48% de defasagem salarial, os mesmos servidores públicos que fizeram a melhor saúde do estado do Rio de Janeiro, muitos ainda estão na saúde, sabe? Então, é um problema crônico de gestão. E aí você me diz, teve queda da arrecadação? Nunca. Até porque a arrecadação de Quissamã perde o quê? Só para Maricá? Perde para Maricá somente. Só, né? Nós estamos falando da segunda cidade per capita mais rica do estado do Rio de Janeiro. Sim. E de 2017 para cá, nunca houve queda na arrecadação. A arrecadação vem no crescente, né? Então, e estamos falando, se não a principal, né, mas uma das principais pastas da gestão, que é a saúde. Eu fiquei com uma curiosidade aqui. Eu sei que toda operação da Polícia Federal, eles sempre designam civil, né, perdão. Eles designam uma nomenclatura ligada a alguma coisa. E eu não perguntei no dia, não sei também se iria ter resposta. Você sabe por que Operação Dama de Espada? Olha... Curiosidade própria, gente, não é nada demais, só pra poder... Eu imagino e eu acredito, né, eu fui 2 vezes na sede do Ministério Público, fui convocada. Eu fui convocada pelo GAP, pelo Grupo de Apoio ao Ministério Público. Eles foram até a Câmara de forma muito discreta, me deram dia e hora para eu comparecer na sede do Ministério Público. Eu prestei depoimentos lá por 2 vezes. E quem me interrogou foi um promotor que me pareceu uma pessoa muito erudita. Então eu acredito que seja uma alusão à música do Paulinho da Viola, que chama Dama de Espada. E a letra diz exatamente disso. Ela vem com as cartas marcadas e diz: você é uma espada no amor, mas o seu jogo é pesado e eu não desejo ser um fiel perdedor. Quem traçava o baralho era ela, ficando com a sorte e me dando o azar. Então, como as investigações todas e as pessoas envolvidas, elas combinam licitação, né? Elas fraudam o processo licitatório e é tudo combinado para haver, obviamente, locupletamento, né? Com dinheiro público, óbvio, né? Eu acredito que tenha sido a menção, claro, à música de Paulinho da Viola, Dama de Espada. Rapaz, essa erudito, turma, né? Eu vou falar, essa turma tem uma criatividade. Depois disso, eles são fera, né? Eu vi esses dias, fizeram uma operação agora, êxodo qualquer coisa lá. Você viu, Thales? Era sobre alguma coisa lá de um ministro lá que tinha errado, aí colocaram o nome lá, êxodo, não sei o que lá, que era apreensão. A galera é muito criativa. Aí eu pensei nisso, eu falei, bom, deixa eu tirar essa dúvida. Depois disso eu virei fã de Paulinho da Viola. Se Marcão tivesse aqui, com certeza ele iria cantar pra você. Né? Ele se amarra nessa moçada toda. Mas, Leandra, vamos lá. Beleza, então, respondido essa primeira parte aí. Fala um pouquinho de você, né? Eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente tem um público legal de Macaé e da região. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você chegou em Quissamã, como que chegou a questão da política na sua vida. Eu
passei no concurso público no ano de 1999. Eu morava no Rio, mas a gente sempre teve casa em Quissamã, porque os meus pais, meu pai é de lá, né? E o meu desejo foi sempre morar definitivamente em Quissamã. Então, passava as férias, ia aos finais de semana, e a gente tem uma casa na praia, né? Que era muito antiga, eu tenho 50 anos, a casa deve ter mais ou menos 60 anos, né? E o meu desejo sempre foi morar com o meu pai, né? Na cidade de Quissamã. E aí, quando pintou o concurso público da Câmara Municipal, eu fiz o concurso, eu logrei êxito, graças a Deus, em passar, inclusive em primeiro lugar, e fui convocada para trabalhar isso em 1999. E como era a Câmara, eu tinha um tio, ele faleceu no início do ano passado, tio Amaro, que foi vereador por 4 mandatos, e eu passei a auxiliá-lo. E ali eu conheci o Armando. E o Armando era chefe de gabinete, secretário de Agricultura, do ex-prefeito Otávio Carneiro, do governo do ex-prefeito Otávio Carneiro. E aí eles me convidaram para eu coordenar a parte jurídica da campanha de reeleição do ex-prefeito Otávio Carneiro. E aceitei o convite. Quem coordenava a campanha era o Armando, e a gente se aproximou, a gente, né? E aí eu fui cooptada para a política. Eu nunca gostei da prática da política em si. Então eu passei várias eleições ajudando, auxiliando na coordenação jurídica das campanhas e sempre auxiliando. E quando startou, quando o bicho da eleição falou assim, deixa eu pegar ela. Foi em 2015. 2015, a gente, vendo o processo eleitoral de 2016, né? E aí eu já presidia, eu já estava no Partido Social Cristão, eu estava afiliada há 23 anos no Partido Social Cristão. Nós criamos o diretório, né, do partido na cidade. E aí eu falei, vou colocar meu nome. Armando, né, me convidou para colocar o nome da disputa por aquela dificuldade de mulheres se colocarem na política, e ele me convenceu nesse sentido. Ele é muito inteligente, né? E ele me convenceu nesse sentido. Ele, Alexandra, muitas pessoas vão se inspirar em você quando você se colocar na política. Existem várias mulheres que querem participar e não participam como você, participam nos bastidores. E isso há muito tempo. Hoje a gente já tem a questão das cotas, né? Tem isso mais trabalhado, inclusive, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas a gente precisa se colocar mesmo e ocupar os espaços de poder, ocupar os espaços de decisão, porque muitas mulheres se inspiram, né, na gente, que têm esse desejo, mas às vezes acham, não, política não é para mim, isso vai ocupar muito meu tempo. De fato, toma um grande tempo da gente, mas a gente precisa se colocar, porque a representação feminina, seja nas câmaras, no Poder Executivo, enfim, em todos, né, em todos os espaços, né, é muito importante. Mas destaco a importância no Legislativo. Nós, enquanto mulheres, nós temos uma sensibilidade maior e mais aflorada de fazer proposições que são genuinamente inclusivas, né? Então, foi por esse motivo que eu coloquei meu nome na disputa em 2016, e eu fui a mais votada, a vereadora mais votada de Quissamã. Já abriu, assim? Já foi. Abriu. Muito por conta do trabalho, do legado, do trabalho que eu desenvolvi nos governos de Armando. Né? Você chegou a legislar com o Armando na prefeitura ou não? Não. O Armando saiu em 2012. Ah, né? Sim. E essa eleição foi em 2016. Uma coisa que esses dias, até quando eu estava comentando, né, que você estaria aqui, e ele não me fez, né? Porque tem muita. Alexandra de Armando, não sei o quê. Ele, prefeito, elegeu a mulher vereadora. Não ocorreu isso. Pelo contrário, né? Uhum. Você agora encarou Pedreira os 2 mandatos, né? Sim. E isso aí, sem dúvida, quando a gente vê um posicionamento como o seu, eu fico muito satisfeito, independente de qualquer coisa. Quando eu olho um posicionamento, né? Porque nós temos, infelizmente, muita gente ainda tem a questão da mulher, a mulher mais frágil, ela não gosta de bater de frente, ela não gosta de alguns confrontos. E quando a gente encontra a pessoa... Também é o seguinte, quando encontra uma que gosta de confronto, sai de baixo, né, irmão? Porque... É fácil você criar estereótipos e adjetivar mulheres, né?
A gente vive numa sociedade machista, isso é fato. Né? Então, é muito mais difícil para a gente se posicionar e se colocar e não ser taxada de gritona, de truculenta, como essas narrativas que eu ouvi aqui e que, sinceramente, isso me entristece muito. Porque você ouvir isso de uma mulher para outra... falar, isso também é vir de uma mulher, né? Não existe a sororidade, né? É só no blá, 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 é só no discurso, né? Porque são tão poucas mulheres que se colocam na política, poucas mulheres que têm essa coragem de fazer o enfrentamento, porque assim, e não é uma coragem só minha, é uma coragem da minha equipe. São corajosas as pessoas que me seguem, as pessoas que dizem, Alexandre, e me dão, Alex, todos os dias eu recebo uma forma direta ou indireta de incentivo de milhares de pessoas. Legal. Sabe? Alexandre, olha, você nos representa, vai firme, fica firme, nós estamos com você. Toda e qualquer tentativa de me desqualificar, eu sou amparada por essas pessoas, sabe? Então eu seria uma covarde se eu desistisse, né? E me dizem, olha, se não fosse você, que essa mãe estaria muito pior do que está. Então é uma responsabilidade muito grande, porque eu aceitei, eu coloquei meu nome na disputa, eu coloquei meu nome lá para as pessoas votarem. Então eu recebo, e a gente, quem é advogado tem muito isso, né? Eu tenho uma procuração das pessoas para agir em nome delas. Então eu tenho que agir com muito zelo, com muita responsabilidade, e eu não posso desistir. Eu não dou um passo atrás, só se for para pegar impulso, Alex. E ninguém me intimida. Eu não tenho medo de nada. Eu não sou filha de pai assustado. Eu sou filha de um caminhoneiro, de uma professora. E eu batalhei muito para estudar, para fazer concurso público. Eu não nasci em berço de ouro, sabe? Então eu tenho uma origem muito humilde, de muita luta, de muito estudo, de muito sofrimento, para chegar onde eu cheguei. Então não é qualquer coisa que me intimida. Não vai ser um grito, não vai ser tentativas de tombar lives, como aconteceu aqui hoje, ou perseguições, ou ameaças, ou tentativas de cooptação, como aconteceu. Em 2017 eu fui chamada, né, pela chefe de gabinete dessa prefeita para integrar o governo. E eu disse não. Eles, olha, a política acabou, tem espaço para você aqui, você é uma excelente gestora, vem para cá, compõe. Eu falei, olha, eu vim aqui buscar a cópia de um documento que eu pedi. A cópia do documento está pronta? Ah, está aqui. Pela primeira vez me deram a cópia de um documento. Foi aquela primeira e única. Ah, está aqui dentro do envelope. Então, muito obrigado. Você diz para a sua prefeita que ela vai ter uma oposição que ela nunca viu em Quissamã. Dei as costas e fui embora. Eu não quis saber quanto era, qual era a proposta, até porque não me interessa. Sim. Porque naquele momento, e já tinha uns 3 meses de governo, e já tinha acontecido essa contratação da FUNRIO, eu enxerguei qual era o tom, né, e qual era o nível de política que eles iam desenvolver na minha cidade. Você ia encontrar pela frente, né? E assim, Alex, eu já conquistei tudo que eu queria na minha vida. Eu tenho a filha amada e sonhada que eu tenho, que é a Maria Rita, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carrinho, eu tenho a minha casinha lá na praia, eu tenho a minha liberdade, sabe? Eu tenho meus bichos que eu amo, eu tenho meu marido, eu tenho meus amigos, eu vivo na cidade que eu amo, que eu sempre sonhei em morar. Então eu não preciso conquistar mais nada. Nada me enche os olhos. Nada vai me tira do meu foco, né? E os meus valores, os meus valores são inegociáveis. Sim. As minhas pautas, as minhas bandeiras, a minha bandeira Deus, pátria, família, liberdade, são inegociáveis. Perfeito. Então é isso. Perfeito. Você utiliza sempre uma fala, né, dizendo que é campeã em fiscalização. Por que você tomou esse título para você? Porque eu sou funcionária da Câmara há 24 anos também, né? E a gente tem todo um processo histórico da criação. O município é recém-criado, ele tem 35 anos, ele se emancipou de Macaé. E nós temos todo o histórico de pessoas, de vereadores que atuaram na Câmara. E nunca foi feito um trabalho igual, sem falsa modéstia. Eu tenho que falar isso, eu tenho que afirmar isso, até porque o trabalho não é só meu, é de toda uma equipe. Sim. Eu tenho 3 assessores e são todos 3 técnicos, capacitados. Então, a gente desenvolve todo esse trabalho na cidade com 3 pessoas e mais os meus colaboradores
que se somam à equipe. Na verdade, são 3 assessores, mas eu tenho uma equipe de voluntários. E isso é muito bacana, Alex, sabe? Porque não tem preço. A dedicação dessas pessoas, por nada, elas não ganham absolutamente nada. E elas estão ali por uma causa, por um propósito, né? Então, esse volume de fiscalizações, de representações e de atuação nunca foi vista na cidade de Quissamã. E isso é fato. Então, eu posso me apropriar de ser campeã das fiscalizações, sim, assim como sou de captação de recursos externos. Seja via emenda parlamentar com deputados federais, seja via também demandas com secretários de Estado, onde já estive. Sempre tive muita proximidade com os governadores de estados, os secretários de Estado, né? Então, fui buscar recursos para a nossa escola, por exemplo, a nossa escola estadual, lá Visconde de Quissamã. Trouxe o secretário Pedro Fernandes, à época, na escola. Estive com o secretário Alexandre Vale. Estive com o secretário na época, que foi, inclusive, presidente da SEDAI, né? Agora o nome de Wagner Victor. Wagner Victor chegou a ser secretário de Educação, buscando melhorias para a escola Visconde de Quissamã. Hoje a escola recebeu recursos, foi climatizada, houve uma reforma na parte elétrica. Claro, tudo isso em conjunto com as diretoras das escolas, parceiras, né? E conseguimos melhorias para a escola estadual, a única escola estadual da cidade, mas também captação de recursos para uma área que eu acho muito bacana e deficitária, e é um ponto muito importante para a economia da cidade, que é a Secretaria de Agricultura. Então, eu fui em busca de emendas com o deputado federal Felício Laterça, a deputada federal Cristo Nieto, deputado federal Cristino Áureo, não se reelegeu, mas Sim. mandou emendas para o município. E aí, todas essas emendas, a gente somou mais de 4.700.000 reais em emendas, que se transformaram em reto de cavadeira, caminhão basculhante, como é que é o nome daquela outra máquina que eu sempre troco? Escavadeira hidráulica e também recursos para a saúde. Cristo Nieto enviou para o IFE, o Instituto Federal Fluminense, que em Quissamã nós temos, construído na época do ex-prefeito Armando Carneiro. Você sabe que uma cidade do porte de Quissamã, com 20 mil na época, hoje nós temos 22, mas 20 mil habitantes, nunca abrigaria um IFE. Então foi a maior obra do ex-prefeito Armando Carneiro, foi a construção Partiu da prefeitura, IFE. né? Ele construiu, ele desapropriou a área, ele construiu e ele mobiliou. E entregou para o governo federal. Aqui, vem. E exatamente. E assim, isso eu gosto muito de falar do IFE, porque, para mim, é muito simbólico. Eu que fiz curso técnico, fiz 4 anos de construção naval, trabalhei em estaleiro. Eu sei a importância que tem para um jovem, principalmente para um jovem pobre, uma formação técnica, porque ele já entra no mercado de trabalho e com um salário legal, e isso dá independência para o jovem cursar uma universidade e ganhar a vida, né? Então, a Cristo Nieto e o Cristino Áureo também investiram no IFE para a construção de vestiário, ampliação das instalações, né? Ampliações de instalações e compra de equipamentos para o nosso Instituto Federal Fluminense. E com isso, e eu gosto, a gente internamente, eu nunca falei isso numa entrevista, mas internamente a gente discute muito isso na equipe, principalmente com o meu chefe de gabinete. Tudo que a gente já realizou nesse mandato, nesses 2 mandatos de vereança, nós pagamos o custo que nós demos para a sociedade da nossa manutenção, do meu salário de vereadora e do salário de assessores dele. Legal. Muito mais do que isso eu trouxe para o município. E isso que é da resolutividade, porque Sim. eu vim da iniciativa privada, né? E na iniciativa privada, qual é o objetivo? É o lucro. Sim. Né? Qual é o lucro da coisa pública, da administração pública? É a satisfação. E também minimizar prejuízos. Né? Então, eu falei assim, eu vou falar isso hoje lá na Marra, porque eu acho importante a gente falar isso, porque isso deve ser pensado. Com certeza. Porque que né, a população faz muito esse juízo de valor. O que aquele vereador faz? O que ele trouxe para o município? O que ele contribuiu? E na hora, e nós estamos no ano eleitoral, e é muito importante despertar essa consciência na população. O seu voto é algo muito importante. É uma chancela que você dá para alguém te representar durante 4 anos. Então, essa chancela, essa confiança, ela não pode ser trocada por nada, por nenhum benefício imediato, né? Porque é algo muito sério.
Então, é para vocês pensarem isso. O que esse parlamentar fez, se ele já teve oportunidade, ou esse que não teve oportunidade, o que ele pode fazer? Qual é a capacidade técnica que ele tem? Né? O que ele pode propor e como ele pode me atingir, mas não só me atingir, mas atingir e melhorar a vida de todos. Né? Porque a gente só vive em sociedade bem se todos estiverem bem. Perfeito. Eu estou ouvindo você falar, né, quando eu olho para o currículo lá, lógico, você agregou experiências em várias áreas e está aí o resultado. Né? E quando eu vejo essa Alexandra veemente, que fala, tá, que se posiciona, né, que não tem medo de falar o que é necessário ser dito, o que as pessoas não apenas querem ouvir, mas que precisam ouvir. Né? Você está falando aqui, eu estou fazendo um balanço aqui numa situação. Eu ouvi uma Alexandra uma vez conversando e falando sobre um tema que os olhos brilhavam. Eu achei muito massa. E eu estou falando um negócio aqui agora. Você está falando isso tudo, começamos com a primeira pergunta e eu estou, né, o tempo inteiro, que é meu papel como entrevistador, como, né, um podcaster, tá botando pilha na galera, vem pra cá pra assistir, vai ser fogo, o pau vai quebrar. Lógico, isso é normal, mas a gente sabe que a gente chega aqui e a gente quer deixar o povo informado. Mas, no meio disso tudo, eu tava me lembrando da primeira vez que eu ouvi você, e você falando muito sobre a questão da cultura da cidade. Né? Você falou muito. E aí o seguinte, eu fiquei assim de boca aberta, por quê? Porque numa conversa informal você deu um passeio em toda a questão do município. Você falou da história e de como, desde como, da questão do nome, da viagem que você fez para a África, se eu não me engano, Sim, não foi isso? Praxama. Isso aí. Então, e aí você contando aquilo tudo, eu tô pensando aqui agora, né? Falei, cara, parece até uma coisa distante uma da outra. Seus olhos brilhavam quando a gente fala de cultura, fala de uma coisa mais, né, mais tranquila, e de repente vê aquela Alexandra que vem para cima. Você hoje, por quê? Você geriu a pasta no período que o Armando era prefeito, sim, não era isso? Sim, as duas. Então, eu sei que foi um período muito bem sucedido para a cultura em Quissamã, inclusive com várias premiações, tá? Quando você olha hoje, como que está hoje a cultura? Qual a sua visão hoje do que está acontecendo com Quissamã? Você que é uma pessoa... Aí eu digo porque você tem propriedade para falar. O que você enxerga hoje? O patrimônio histórico edificado resiste, mas nós não temos mais políticas públicas de cultura na cidade. Infelizmente. E uma coisa que aconteceu em Quissamã foram os acordos políticos para se vencer a eleição. As secretarias, elas foram dadas para as pessoas sem capacidade técnica. E isso é muito sério, isso é muito grave. Porque nenhum acordo político pode relegar para segundo plano uma gestão eficiente com pessoas capacitadas. Perfeito. A gente sabe que para vencer uma eleição você faz acordos, mas desde que esses acordos não interfiram na gestão e não interfiram na qualidade dos serviços públicos. Quissamã, ela é atípica no estado do Rio de Janeiro. Ela reúne potenciais turísticos que, claro, nunca é dissociado da cultura, grandiosos. Nós abrigamos 60% de um parque nacional de restinga, de Urubatiba. Isso é o único parque de restinga no país. Isso é um potencial turístico enorme. Nós temos casarões e temos o complexo quilombola Fazenda Machadinha dentro da cidade. No sul fluminense, você tem alguns casarões, mas eles estão localizados em municípios distintos, no sul fluminense. Então, para percorrer, para visitar esses casarões, boa parte deles pertencem a particulares. Sim. Então, você faz um circuito perpassando por vários municípios. Em Quissamã, não. Você tem a Casa Mato de Pipa. Nós temos 5 patrimônios tombados pelo INEPAC, o Instituto Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico. Nós temos a Casa Mata de Pipa, que é de 1777, eu posso estar errando aí na data, mas é a primeira casa de telha da região norte e noroeste fluminense. Nós temos o Museu Casa Quissamã, nós temos Mandiquera, nós temos o Coreto também, que é um patrimônio tombado, o Coreto da Igreja Matriz. Nós temos o Canal Campos Macaé,
que demorou 17 anos para ser construído, é o segundo maior canal artificial do mundo. Ele só perde para o canal de Suez. E foi aberto por mão de obra escrava para escoar a produção de cana-de-açúcar. E no ano seguinte inauguraram a linha férrea. Então é um potencial histórico riquíssimo. Nós temos Mandiquera, que é um rico palacete, inspirado no Petit Trianon, que fica no Palácio de Versalhes. Nós temos a estação ferroviária do centro, que foi reconstruída. Nós temos o Centro Cultural Sobradinho, que também é um prédio histórico e guarda muita historicidade, porque ali foi o primeiro cartório do município. Foi a casa da dama de companhia da baronesa, que morava em Mato de Pipa. Já falei do Museu Casa Quissamã, que hoje nós só temos os salões principais, mas tínhamos 44 quartos. Essa ilustração famosíssima, que inclusive fazia parte da abertura da novela Escravizaura. Sim. Sabe? E nós temos o Complexo Quilombola Fazenda Machadinha. A casa da o casarão pertencia a Ana do Loreto, filha do Duque de Caxias. Duque de Caxias morou por 6 meses em Machadinha. E nós temos ali um conjunto rico de senzalas ainda habitadas por afrodescendentes, cujos antepassados foram escravizados. Então, o mote maior de Machadinha é visual. A Casa Grande caiu e as senzalas se mantiveram de pé. Então, a graciosidade, eu digo que Machadinha é um dos maiores potenciais turísticos do estado do Rio de Janeiro, porque ali estão as pessoas. Ali é uma cultura viva. Ali não está só o patrimônio, as ruínas e as senzalas, a cavalariça, a capela de Nossa Senhora do Patrocínio, que está escorada desde 2018, porque não foi feito o restauro da capela. Não tem só isso. Ali tem as pessoas, tem a cultura imaterial, tem o jongo, tem o fado, tem uma rica culinária, sabe? Então, isso é atípico, isso é incomum no estado do Rio de Janeiro. Então, quando você me vê falando, e eu gosto muito de falar... os olhos brilham de Eu sou falar apaixonada pela Muito bom. cultura de Quissamã, né? E, sobretudo, por essa demonstração de resistência desse povo. Né? E toda vez que a gente desapropriava e criava um espaço público, porque o Museu Casa Quissamã ela foi comprada e Machadinha também pertencem ao município. Então, quando nós chegamos em 2005, nós fizemos todo o restauro, criamos ali o primeiro museu do Norte e Noroeste Fluminense. E aí, todo o trabalho que a gente fez, isso foi feito com Sobradinho também, isso foi feito também com um trabalho de educação patrimonial, com o livro Tidinho, né, que era um menino que, como o Peter Pan, ele mora num baobá, e nós temos um baobá enorme, e você sabe que o baobá, que chama Embondeiro, né, ele é a fonte da juventude eterna. Esse menino mora no baobá e ele conta a história. Esse foi um trabalho pioneiro, vencedor de um prêmio de educação patrimonial no IFAM. Porque através desse trabalho, nós fizemos um trabalho de educação patrimonial voltado para as crianças, para elas entenderem por que o município estava fazendo um museu, por que o município estava investindo no restauro das senzalas em Machadinha, por que ele construiu um restaurante lá, o que é o fado, o que é o jongo. E esse trabalho foi valoroso. Quando nós pegamos a seção da estação de Conde de Araruama, do DENIT, junto ao SPU, nós restauramos a estação de Conde de Araruama com financiamento do Ministério da Cultura, sabe? E aí nós fizemos também um trabalho. Todos esses livros... Isso foi nesse período? Sim, foram 6 anos de fundação. E esse aqui é o meu xodó, porque eu sou coautora desse livro, e nele também tem textos do Alberto Costa e Silva, que foi um imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele morreu em março agora desse ano, o maior entendedor de África do país. E ele esteve em Quissamã, me auxiliou nesse projeto e é coautor nesse livro também. E eu estive em Quissamã. Eu sou a única quissamanense que pisei em solo africano de Quissamã. Porque se chama Quissamã, você já sabe porque eu já te contei a história. Junto dos índios tinha um negro tem muita gente que não falou sabe. que era forro e era da nação de Quissamã. E Quissamã existe até hoje. Sim. Hoje, 90% do território de Quissamã é ocupado por um parque nacional, né? E eu estive nesse parque, estive em solo de Quissamã e visitei o Museu de Antropologia e tive um respaldo muito importante deles para a gente contar a história. E por que estivemos lá? Porque a gente tem registros, e esse livro conta isso, de que
boa parte dos negros escravizados, né, que vinham de território africano, vinham daquela parte, eram capturados naquela parte, e não diferente, estava aqui um negro forro da nação de Kisama. Tem uma outra pasta que você foi gestora, que é a pasta da saúde. Não foi isso? Sim. Eu fico imaginando, cara, eu sou gestor da pasta da cultura, agora eu vou pular pra saúde. Não, Meu irmão, vou falar pra você gosta de barulho, tá? Não, e foi assim, até a vice-presidente da fundação falava assim, acabou o glamour, hein? Isso aí. Que eu fui pra você saúde. Tá saindo do céu, vai cair. Mas é desafiador e na verdade, a minha ida para a saúde foi justamente uma série de inquietações com relação à gestão. Foi o quê? Você olhou e falou, não, cara, eu tenho que colocar a mão, eu estava em casa coisa. num domingo e aí o telefone do prefeito tocou e falou, olha, pela segunda vez está faltando anestesista, e aí a diretora do hospital ligou, eu não consigo fazer contato com o secretário, ele era uma pessoa bem presente, mas naquele momento não se fez presente. E aí o prefeito mandou chamar um anestesista que morava na cidade, saudoso doutor Lagoa, inclusive, mas o prefeito teve que resolver algo que um secretário poderia estar mais presente, mais ativo. E eu, por ser esposa do prefeito, cansada de ver aquelas recorrentes, né, falhas na saúde, eu falei, Armando, me bota lá que eu vou resolver isso. E ele riu, ele falou, você tá doida? Eu tava fazendo almoço, né? Você tá doida? E aí, na segunda-feira, ele me chamou. Tranquila aí onde você tá? Exatamente. Fica quieta, e assim, o Armando, e aí que tá a diferença, né, do político que quer ver a sua cidade mesmo. Era o mesmo salário, para mim, diferente, e muito mais trabalho. Sim, mais é muito melhor ficar eu estava numa zona de gosta. conforto, já tinha feito um trabalho exemplar. Ele ganhou o prêmio da Unesco de Prefeito Cultura Nota 10 por todo o trabalho de revitalização do patrimônio histórico que fez. Então, eu já estava numa gestão premiada. O que eu vou me meter na saúde? E assim, é um jargão que se fala entre os prefeitos, você dá a Secretaria de Saúde para o seu inimigo, né? Porque assim, e Armando extremamente... Armando vai botar a mulher dele na saúde, né? Morre aí. E já em 2010, ou seja, faltando 2 anos para um final de governo, ele foi extremamente corajoso, mas ele sabe, ele conhece a mulher que ele tem, né? E eu só pedi a ele uma coisa, eu não quero interferência política na gestão, nós vamos fazer uma gestão técnica e eu gostaria de ter essa autonomia. E ele me deu essa autonomia. E graças a Deus, a gente ganhou a chancela da Firjan, né? E fizemos a melhor saúde do estado do Rio de Janeiro, e melhor mesmo, boa e eficiente. Eu nunca recebi uma ordem judicial para dar um medicamento, ou para internar alguém, ou para fazer uma cirurgia. Nunca, Armando nunca permitiu. Se o SUS não fazia, nós fazíamos no particular. Ninguém em Quissamã ficava sem medicamento, ninguém em Quissamã ficava sem exame, ninguém em Quissamã ficava sem diagnóstico. Porque o importantíssimo na saúde é você fortalecer a atenção primária, que é a obrigação do município. A obrigação do ente municipal é somente a atenção primária. Mas nós podíamos e podemos ainda fazer atenção primária, média e alta complexidade de alguns serviços. E aí foi isso que eu fiz. Um hospital que era subutilizado, porque nós temos um hospital grande e o custeio dele é caro. E nós eu pactuei para receber pacientes de Carapebus e de Conceição de Macabu na maternidade. E a gente faturava, e não é de graça, porque você fatura, você faz a IH e você fatura o atendimento dessas pessoas. Então, a gente triplicou o faturamento do hospital, abrindo esse espaço que era subutilizado, já com a equipe pronta para atender. Com isso, não teve queda na qualidade do atendimento, muito pelo contrário, né? Nós não tivemos, nenhum quissamanhense ficou sem leito de UTI, né? Quando tinha que fazer diálise na beira do leito, que era uma coisa que a gente não tinha, a gente botava o paciente no particular. Então, foi exitosa em todos os sentidos e com fortalecimento da atenção básica. Porque a estratégia de saúde da família, ela preconiza 80% de resolutividade na atenção primária. Então, se a unidade de saúde da família funciona, você não vai fazer hospital de ambulatório. Sim. E você não vai adoecer. Ou, quer dizer, adoecer você vai. Né? Mas você vai ter resolutividade na ponta. Então você tem um ACS que te visita, um médico que te visita. Se você faz todos os exames regulares, é uma cidade que dá para fazer isso, né, claro, o número de a habitantes que a gente tem. Uma cidade com uma extensão territorial, a gente pode brincar de gerir saúde, nossa saúde, que a gente chama de saúde preventiva, sim, numa cidade que tem 100% de cobertura da estratégia de saúde da família, sabe? Mas você não pode politizar, não pode botar na gerência do posto um cabo eleitoral. O gerente do posto, o cargo, ele deve ser oferecido primeiro para a enfermeira.
Sim. Que, em tese, é a pessoa que está ali. Em tese, não, isso é preconizado pela estratégia. É a pessoa que deveria, se ela não quer acumular função administrativa gerencial, e aí sim você vê, mas você tem que colocar, no mínimo, profissionais que conheçam o SUS. Saibam o que significa na prática o acolhimento, sabe? Então, você não pode politizar Sim. a gestão da saúde, principalmente nos cargos que são eminentemente técnicos. E, infelizmente, foi o que a gente mais viu nos últimos anos no Brasil. No Brasil. No Brasil. Né? E quando você olha para trás, para esse legado, os últimos 8 anos deram seguimento a isso? Como que está hoje? Não, a foi saúde toda nesse desmobilizada. Não só as políticas públicas de saúde, eu não estou falando porque sou uma parlamentar que faço oposição ao governo. Não. Eu trabalho com dados, eu trabalho com estatísticas, eu trabalho com resultados. Né? Você tem material na mão que prova. Hoje qualquer um, né, sabe disso. As pessoas, para ter um exame ou para ter algo mais, tem que demandar, tem que entrar na justiça. Né? Falta medicação, falta exames, falta veículos para levar as pessoas para fazer exame. E hoje, Quissamã já poderia ter mais serviços de saúde sendo prestados na própria cidade. Como é o caso de alguns exames que são recorrentes e você pode mapear, como você falou. Quantas mulheres nós temos hoje? Se você tem 100% da população mapeada, você sabe quantas mulheres acima de 40 anos você tem na cidade. Sim. Então você já tem uma demanda já específica de quantas mamografias você tem que demandar. Correto? Sim. Como é que você põe uma mulher numa van de madrugada para ir para o Rio de Janeiro fazer uma mamografia, cara? Absurdo. Sabe? Você põe um mamógrafo naquele hospital, isso já era para ter sido feito. Já era para nós termos. Nós estamos falando, nós estamos em 2012, nós estamos em 2024, são 12 anos. E essas promessas, o que mais me causa inquietação é que essas promessas são feitas em palanque. E vão ser feitas agora de novo, pelo mesmo grupo. Sabe? E não existe esse serviço, eu estou falando de um, mas são vários outros, serviço de diálise. E nós podemos, porque nós temos a capacidade instalada para ofertar esses serviços para os municípios vizinhos. E nós podemos pactuar para faturar esses serviços via SUS dos municípios vizinhos. Porque Carapebus não tem o hospital que nós temos. Conceição de Macabu também não tem a capacidade instalada que nós temos, mas nós temos. E a gente tem que pensar, claro, gestão, você tem que pensar no município, mas essa coisa de morou a 10 passos para lá, não é com a gente. Sim. Então não vamos fazer. Cadê o cadastro dele? Não é daqui, joga para lá. Parece aquele filme Tropa de Elite, joga o corpo na área de Maré 2, né? Bota pra lá. Isso é absurdo, né? Macaé, isso é absurdo. Macaé hoje tem, se eu não me engano, 400 mil inscrições no SUS aqui, com 200 mil habitantes. Nós atendemos o dobro de pessoas. Pois né? Mas está aí. A gente sabe das dificuldades, tudo, mas está aí sobrevivendo. Né? É isso que você está falando. Você tem hoje uma condição de dar suporte a algumas pessoas da vizinhança, cara, como não fazer isso hoje? Exatamente. A gente sabe que é difícil? O munícipe chora, reclama. Agora você vai fazer o quê? Eu já passei por isso em Cabo Frio, precisando socorrer uma criança de Arraial do Cabo, que cheguei no hospital e o enfermeiro que atendeu, porque não tinha nem médico de plantão na hora, ele falou, cara, leva agora para Cabo Frio. Mas não disse que você é de Arraial, senão eles não vão te atender. Não, mas chega tem que lá atender, na emergência porta aberta. Imagina, mas naquela época, então, sim. eu botei no carro, saí correndo, cheguei lá, entendeu? Eu tenho as pressas, mas você imagina, né? Se acontece qualquer situação. Imagina uma pessoa que está passando por uma situação já delicada há tempos e precisa fazer uma consulta ou qualquer outro tipo de operação. E não pode, porque é numa cidade circunvizinha. Infelizmente, vai acontecer? Vai. A gente precisa disso. Os munícipes vão sofrer, vão chorar, vão reclamar, vão. Agora, a estrutura tem que ser dada. E, infelizmente, a gente viu essa negociação. E do Covid para cá, então, a coisa com os hospitais de campanha, com tudo, né, que aconteceu. O aproveitamento, né? Gente. E o que é mais... absurdo. Roubar dinheiro da saúde já é absurdo. Mas na época da pandemia, cara, eu acho que tinha que ser assim. Isso é crime hediondo. Sim, com certeza. Sabe? Isso é crime hediondo. Você roubar dinheiro do Covid, da saúde, de hospital de campanha, isso é crime hediondo. Sabe? Agora, isso, quando a gente olha para isso, igual agora, a gente tá vendo a situação que o Sul tá passando. Os caras, tem um posto de gasolina lá que pararam, a mulher colocou o valor da gasolina tipo 10 vezes mais alto do que o valor normal, e os caras inconformados.
tem uma galera que tem essa índole, né, bicho? Sim. De falar assim, não, agora é a hora de eu vender água cara. Sim. Né? Enquanto você olha alguns países, como o Japão, quando passa uma situação de calamidade, é o contrário. Os caras têm um depósito de água e vão lá e colocam para a população. E nós temos pessoas que trabalham na forma contrária aqui. Né? Não, não tem, então tá bom, toma aqui, é o triplo do preço. Paga porque você vai precisar beber água. E eu vejo isso na política pública acontecer. Tipo, é a oportunidade que nós temos agora. É a oportunidade que nós temos agora de ganhar dinheiro, fazer tudo sem licitação. Não é isso aí, vamos pegar agora, é tudo emergência. Vamos pagar minha dívida pessoal. Agora eu pago a minha dívida pessoal com o dinheiro do hospital de campanha. Voltou, então agora não pode voltar mais cheque. Exatamente. E eu uso o SUS. Eu não tenho plano de saúde. Eu poderia até pagar plano de saúde, mas é por uma opção ideológica. Eu uso o SUS porque ele tem que ser bom para mim e tem que ser bom para todo mundo. Não é porque eu estou na política, porque eu estou política, né? Mas ele tem que ser bom para todo mundo, né? E o SUS, ele é sem dúvida, né? É o maior e mais bem-sucedido plano de saúde do mundo. Ele é só a questão da gestão e do financiamento. Mas não existe um sistema de saúde tão inclusivo como o Sistema Único de Saúde brasileiro. O SUS também é lindo. Eu também me encantei pela saúde. Aliás, eu me encanto por tudo que eu me proponho a fazer. A gente tem que fazer bem, né? E tem que amar aquilo que você faz, né? Me fala uma coisa. Quando você começou seu primeiro mandato lá atrás, qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando chegou? Quando você chegou no Legislativo, você falou assim, caraca, não imaginei que esse negócio fosse assim. Foi justamente essa resistência em desenvolver o meu trabalho. Porque quando eu fui convidada e não aceitei, eu comecei a sofrer ataques, porque assim, é essa postura, né, da esquerda, né? Ela tenta te cooptar, ela não consegue, ela quer te destruir e promover assassinato de reputação. E aí eu sofri uns baques nesse sentido de tentar promover o assassinato da minha reputação. E isso não me fragilizou, mas me fortaleceu e me fez ser mais firme e combativa, né? E esse enfrentamento eu faço com muita naturalidade, porque não que eu seja reativa, mas eu dou, eu retribuo o que eu recebo, né? Então, isso para mim foi avassalador, porque a gente pensa que as pessoas vão tratar algo com inteligência e de forma, vamos dizer assim, relações republicanas. Olha, eu vou fazer um ofício, você vai me responder, né? Eu vou estar num evento, eu vou ser bem recebida. Ou vai convidar todos os vereadores e vai me convidar também. Mas não. É uma relação, sabe, pessoal, de combater, de destrutiva. Em toda, e não só comigo, mas e de lá para cá seguiu direto isso. Exato. Então, na verdade, foi a primeira e contínua, né? Isso essa minha postura se mantém, e com isso eu ganho das pessoas a confiança e a credibilidade, e isso é natural. A projeção do meu nome, a minha reeleição, sem eu ter que ir para a rua pedir voto, né? A confiança que eu tenho das pessoas, isso na verdade é uma troca. As pessoas me credenciam porque veem o meu trabalho, tá? E aí parece que essa raiva aumenta, potencializa e tentam destruir tudo. E todos os amigos perseguem os amigos. É uma relação doentia que se estabeleceu na cidade, não só comigo, mas com todas aquelas pessoas que se colocam, ou que questionam, ou que simplesmente questionam. No ano eleitoral, então, você está falando isso dos 8 anos, né, dos 7 anos e tal aí que aconteceu até agora. Agora, no ano eleitoral, acho que o negócio fomenta mais ainda, Potencializa. Né? Potencializa. Porque aí vamos destruir mesmo, né? Vamos tirar todos os eleitores, Exatamente. Vamos cooptar todas as pessoas. Agora, né? A gente tem que trabalhar firme para isso. Tá aí, live 3 vezes fora do ar. Quer receber uma proposta, é chegar e tirar uma foto comigo.
Aí, galera, o Pix tá lá, hein? Ou assim, Ajuda tipo, né, o nós. que foi feito, eu trouxe a cachaça Sete Engenho para você, né? Eu ouvi a prefeita falando aqui que os alambiques todos estão fechados e o único que funciona, a única cachaça que tem lá é do irmão do prefeito. Cara, o cara fez um alambique em 2015, não tem um financiamento do município, não tem R$1 do município no alambique do cara. Que isso. O cara pegou dinheiro no BNDES, tá pagando a última parcela agora, cara. A cachaça do cara tá fazendo o maior sucesso, fez a cachaça do Cristo pro Papa, quando o Papa veio, agora tá fazendo tá vendendo em 5 países, ele vai agora para fora expor a cachaça, vende no Copacabana Palace, é a cachaça servida no Copacabana Palace, sabe? Olha só, 7 Engenhos. Essa aqui é de quê? De cerejeira? Cerejeira, O que é isso? Agora, e olha tem só, mais aqui, pro Alex, inclusive. Pro Marcão. Pro Alex inverteu. Você, não, mas eu ia você não mexer bebe, agora. né? Não, olha só, eu tô vendo aqui agora. Marcão, cadê você, irmão? Eu vou ter que sair agora, passar lá na sua casa pra deixar esse presente aqui. E não tem um só não, hein? Vou falar, Tem agora, mais esse aqui, aqui ó. já tava até aberto. Será por quê? É porque eu tomei umazinha. Você tomou na A xicrinha live aí? não entrava, cara. 3 tentativas, eu falei, vou tomar uma. Aí, olha só, bom, por falar na questão da bebida, hoje a gente tem aqui, né? Então, lógico, deixar um abraço aqui, como chama você? Haroldo. Haroldo, cara, brigadão pelo presente, tá aqui. Vou conduzi-lo para Marcão, que com certeza vai fazer um desfrute, né? Vou estar levando para ele. Muito obrigado, valeu mesmo. A galera que não conhece, tá aí. Aproveitar até para falar, né? Aqui hoje eu tô com a 7 Engenhos, mas há algumas semanas atrás eu tava aqui com uma qualidade nobre de vinho, que é daqui da nossa cidade também, que é o vinho Bolsonaro. Eu né? tenho. Eu ganhei. O Paubel me deu de presente. Você ganhou do Paubel? Ganhei do Paubel. Eu ganhei do dono do vinho, irmão. Mentira! Tirou onda. Fazer um agradecimento, tá aqui com a gente no estúdio também, meu camarada, João Lemos. E eu tô aqui, ó, e nem te vi, João. Vem pra cá, dá um abraço aqui. Dá uma pinta aqui na nossa live. Isso. Prazer, meu. Que isso, João Lemos, o candidato do PL Bolsonaro. Dá um abraço aqui. Pré-candidato. Um abraço, como é que você tá? Uma honra estar aqui aprendendo. Imagina. Muito bom essa presença aqui. O público tá quente, irmão, aí o negócio. Mas, né, o João trouxe pra gente também, espetacular o vinho. Estamos aguardando mais alguns chegar, mas tudo bem, vamos lá. Né, Joãozão, Deus abençoe. Tá firme e forte, né? Acelerado. Sem parar. É isso aí. Bom, então tá dito, tá dado o recado aqui, né, das 7 Engenhos. Beleza pura. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu falei, né? A gente tava falando agora. No ano eleitoral, esse negócio potencializa, né? Aumenta, assim, consideravelmente. Tem um blogueiro aí da cidade de Macaé aí, né? Que tá tentando causar algum barulho. É meio difícil, porque é difícil a galera assisti-lo. Mas tá lá, né? Faz de vez em quando, tenta fazer um barulho. E ele tem acusado aí, inclusive hoje eu acho que saiu alguma coisa aí, falando sobre o deputado Paubel, né? E falando sobre você, falando sobre um gabinete do ódio instaurado em Quissamã, falando sobre fake news, né? O que você tem a me dizer sobre isso? Primeiro que o ódio é deles, né? É o ódio do bem deles, né? O deles é o ódio do bem, do bem, né? é do bem. E são essas narrativas, né? O gabinete do ódio. Quem me conhece sabe que não tem nada de ódio. Quem conhece o deputado Paubel sabe que não tem nada de ódio. Não existe gabinete do ódio. O que existe foi que a prefeita e o vice-prefeito foram para Brasília e se meteram numa confusão ali com um deputado federal. E esse vídeo foi publicado porque foi uma coisa absurda. E aí xingamentos de políticos e eles estavam no meio e acompanhados dessa pessoa que foi xingada, que deu um tapa na cara de outro. E esse vídeo foi publicizado pelo deputado Paubel. E aí esse blogueiro de aluguel, que é uma pessoa conhecida, inclusive... Aí tá me devendo R$10 mil de indenização. Sério? De danos por danos 10 mil morais. de quê? Já ganhou uma açãozinha? Já, ele recorreu, foi no juizado especial, inclusive. Foi difícil citá-lo, né? Porque ele corre de oficial de justiça, né?
mas consegui citá-lo eu mesma, né? Que demandei. E foi condenado em R$6.000, atualizando das R$10.000. Eu espero receber, né? Estou confiando nas minhas razões. Ele recorreu, eu fiz as razões do recurso e estou acreditando que vai firmar essa sentença. Mas é tão insignificante, porque a gente sabe quais são essas práticas oportunistas dessas pessoas que se colocam a serviço do dinheiro do poder, que espalham fake news, né? E que tentam atingir as pessoas dessa forma baixa e vil. Mas eu acredito que o deputado Poubel não está nem aí para isso, assim como eu ri, né? Porque é um circo de mau gosto, né? Uma tentativa pífia de me atingir, faz inclusive uma insinuação absurda, né? Que é minha com Poubel. Ele pegou uma foto minha onde eu dou um beijo no rosto de Poubel, porque é um garoto que eu adoro e gosto muito, independente da política, é um parceiro na política. Ele pegou uma foto, fez uma insinuação maldosa, desrespeitosa, sobretudo, mas eles são assim, né? Eles são desrespeitosos, eles não sabem o que é família, o que são valores, né? Respeito, sobretudo, e fazem qualquer coisa por dinheiro e por poder. Isso aí é até bom que chama a atenção. Me parece, eu não sei se era hoje que ia rolar alguma coisa lá na Câmara sobre a questão da fake news. Eu não sei se é hoje ou amanhã, tá para acontecer agora. Hoje, já foi? E como que ficou? Foi. Foi mantido? Beleza. Viva a liberdade de expressão. Graças a Deus. Porque até situações dessa natureza estavam comprometidas, exatamente, né, João? Como é que fica? Foi. Top, top. Maravilha, é tá vendo? Acelerado, meu irmão. Porque o que acontece? A grande pergunta que eu sempre faço é o seguinte: quem vai determinar o que é fake news? Pois é. Quem vai falar assim? A gente já sabe quem é que fala, né? A gente já sabe quem é que fala. Não é? Exatamente. Por exemplo, a galera fala, não. Hoje nós temos liberdade de expressão, nós podemos falar, beleza. Aí, se eu pedir pra você, me fala o que você pensa do Ayrton Senna. Fala tudo. Você vai falar. Uhum. Se eu perguntar o que você pensa do Monteiro Lobato, você vai falar. Se eu perguntar para você aqui, me fala o que você pensa de Alexandre de Moraes. Você vai falar para mim. Você vai falar para mim, Alex, desculpa, não dá para falar o que eu penso. Então nós já estamos vivendo uma ditadura. Concorda comigo? Então, peraí. Concordo. Então, peraí. Plenamente. Se você não pode falar o que você pensa, então você... Porque hoje ninguém se atreve num podcast falar do cara. E aí a gente vem para aprovar uma lei de fake news que a gente sabe muito bem de onde vai sair e o que vai acontecer. Então, graças a Deus, menos um aborrecimento, pelo menos por enquanto. Não é? Ou de quem é que você não vai poder falar, exatamente. Né? Correto. É verdade? Exatamente. Ou uma ou outra, o que você pode ou o que você não vai poder falar. Exatamente. Bom, mas beleza, galera. Você que tá por aí, ainda não seguiu o canal, não deu um clique no joinha, faz esse negócio aí rapidinho, que a gente quer você acompanhando a gente todos os dias. Beleza? Olha só. Peraí, tem uma ligação entrando aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, Alexandre. Dá um minuto aí. Tá, claro, Oi. com certeza. Oi, pode falar? Sim, Alex, tô aqui no podcast, tô na Marra ao vivo. Você quer perguntar, Alexandra? O que você quer perguntar, Alexandra? Fala pra mim. Tá, eu vou perguntar, mas você quer que eu pergunte em inglês mesmo, como você tá falando? Ou você quer... artista, né? Então tá bom, eu vou perguntar aqui agora. Fala. Alexandra, meu amigo tá querendo saber o seguinte. Maravilha. Meu amigo Mickey Mouse tá querendo saber o seguinte. Ele tá perguntando quanto você vai pagar a segunda parcela que você ficou devendo da viagem à Disney. Pô, eu já paguei, cara. Esse Mickey é fake. Ele quer saber se esse dinheiro foi dinheiro público. Cara, esse Mickey é fake, cara. É fake. Não é de Macaé, não é nenhum blogueiro, não, se passando pelo Mickey, cara. O inglês tava meio Não bolado. foi ele que tentou derrubar a nossa live 3 vezes. Não, cara. O inglês tava meio bolado. meio paraguaio. Tava. Que papo é esse? Você viajou pra Disney cara, com dinheiro público, menina? Fui com meu dinheiro, cara. Graças a Deus. Fui levar minha filha, presente de aniversário. E paguei a viagem. Mas só que o governo da prefeita Maria de Fátima, em 2018, mandou um ofício para o Ministério Público dizendo que em 2010... nós estamos em 2024, João. Em 2010, eu fui à Disney, né? E não me afastei das funções ilegais.
E em 2010, não tinha essa coisa de diário oficial eletrônico. Era tudo publicação no jornal O Debate, inclusive. Quem que Samã não tem jornal. As publicações do jornal O Debate. E claro que eu me afastei da Secretaria de Saúde e assumi o subsecretário, doutor Leonardo Manhães, que é nosso médico, inclusive, está lá até hoje, no nosso atendendo a nossa população. Reumatologista, aliás, um excelente profissional, doutor Leonardo. E eu me afastei e ele assumiu. E eu fui, passei 10 dias, não chegou 8 dias, foram 8 dias, né? Paguei o pacote, uma agência aqui, inclusive de Macaé, e fui. E aí eles informaram o Ministério Público que eu não tinha me afastado, porque rolou um inquérito civil público, a promotora oficiou, ela não se afastou. Como assim que você sai e não se afasta das funções 8 legais? dias? Cara? E aí o Ministério Público entrou com uma ação civil pública. Mas aí eu te pergunto, né? Porque muitos falam, foi da Disney com dinheiro público. Com quanto? Porque a ação civil pública, nem o Ministério Público quantificou qual é o dano. É uma CP e pronto. Mas não diz qual é o dano, quanto eu usei, de onde eu tirei esse dinheiro público. Você está entendendo? Mas por quê? Eu fui sem me afastar e como eu recebi o salário sem me afastar, vamos dizer assim... Ué? Você está entendendo? Sim. Mas eu me afastei legalmente. Essa é a ação da Disney. Não é, isso é coisa do Pateta, bicho. Boa. Nem do Mickey, cara. Isso é uma coisa absurda. E aí, só esses caras caíram do cavalo. Porque assim, cara, vasculharam a minha vida toda. Você não tem noção. E não encontraram nada. Então vamos criar um negócio pra criar um fato e Mas aí foram mídia. No lugar certo, foram no Mundo Faz de Conta. No Mundo de Faz de Conta. Aí, quem é que tem a fatura? Lembra que você recebia pelo correio fatura do cartão de crédito? Sim. Bloquearam lá no correio. Quem é que tem armazenado de 20 anos? Quem é que tem todos os diários oficiais do Jornal Debate todinho, que quando não tinha... Como é que é o nome do dono do Jornal Debate aqui? João. Não, o dono do Jornal Debate. Oscar. Sou Oscar Pides. Oscar Pides. Oscar Pides, perdão. Que assim, quando não tinha o exemplar, eu vim aqui buscar. Eu tenho todos os jornais. Eu assim, tá lá, publicação, portaria, afastamento, estamos aqui, Ministério Público. Cara. Tem sentença? Não, tá lá. Agora tá para dar sentença, contestei. Eu mesma sou advogada no processo. Tranquilo, de boa. Então, Mickey Mouse, você é fake, meu amigo. Desculpa aí, mas tudo bem. Mas vamos lá, mas tem mais uns meu amigo que quer saber aqui, vereadora. Bom, meu amigo quer saber o seguinte, se a vereadora, eu fui falar da pauta da saúde aí, ó, se a vereadora queimou toneladas de remédio quando foi secretária. Claro que não. Que claro papo que é não. esse? Quando eu entrei em maio de 2010 na saúde, o que eu fiz? O gabinete da secretária era lá no prédio da prefeitura. Eu falei, qual é o equipamento que nos dá maior problema? Eu já contei aqui como é que foi o convite, o hospital. Sim. Falei, nós vamos mudar o gabinete da secretaria para lá, para o hospital. E fui para o hospital. A primeira coisa que nós fizemos no hospital, o hospital foi construído em 2004 pela OAS, pela Delta, né? E foi entregue em 2005. Armando, quando entrou, ele entrou no Hospital Novo para gerenciar aquele hospital enorme com 60 leitos. Até hiperdimensionado para a nossa população e é até hoje, um hospital grande, confortável. Mas quando eu cheguei em maio de 2010, eu encontrei problemas sérios que a comissão que a gente instituiu, a CCIH, que é a comissão, né, de infecção hospitalar, detectou. Esse ar-condicionado, né, que é central e que isso facilita a contaminação, a primeira coisa que a gente fez foi uma faxina mesmo. Mas faxinão. No sentido, assim, de sala de repouso de médico, tirei as bicamas, virou sala de estar com sofá, botei a Sky lá, mas tirei as camas e fizemos uma faxina. E no sótão, nós tínhamos insumos armazenados e muitos deles vencidos, mas que não foram comprados pelo município, foram doações. No início, em 2010 e até início de 2011, nós passamos por uma epidemia de dengue. Você lembra disso? Sim. Eu até emprestei leitos, camas, aqui para Macaé, Paulo Antunes, o secretário, né? E nós recebemos de doação do governo do estado vários insumos, inclusive umas agulhas rombudas, assim, mas umas agulhas enormes que machucavam as pessoas e prestes a vencer, enfim. E tudo isso estava lá há mais de 5 anos, vence alguma coisa e todo e qualquer insumo hospitalar, ele é perecível. Sim. E ele, armazenado em ambiente hospitalar, ele é contaminante.
E todo e qualquer resíduo dessa natureza você tem que incinerar. É norma técnica. Sim. O que eu fiz? Ó, limpa todo o sótão e vamos incinerar. Não foram toneladas de medicamento. Tanto é que, assim, desafio qualquer um a me mostrar um inquérito civil público, algum questionamento do Tribunal de Contas ou algum questionamento do Ministério Público sobre isso. Eles inventaram isso, de que eu queimei toneladas de medicamentos, porque não tem nada para me bater, cara. Então, assim, é mais uma falácia, né? Desse Então, povo louco, né? Pô, queimou tonelada, vai lá, me processa, cara. Denuncia o Ministério Público, né? Faz uma representação, né? Mas loucura. Não temos nada disso em relação a essa questão também. Claro que não, loucura. E o que eu incinerei foram insumos e incineraria novamente se encontrasse para deixar o hospital da forma que nós deixamos e não da forma que está hoje, sucateado. Eu acho que tem algum amigo aqui envolvido com a saúde, não é possível. Porque eu tenho um amigo aqui que está querendo saber o seguinte: que história é essa de você ter rolado no chão com a mãe de uma paciente no hospital? Tem um UFC agora nesse negócio? É outra lenda urbana, né, que eles inventaram. E aí quem? Quem é essa pessoa? Essa pessoa me processou? Essa pessoa fez o registro de ocorrência? Tem vídeos, tem imagens, tem foto. Quem é essa pessoa que diz que rolou comigo no hospital? O que havia... A primeira coisa que eu fiz no hospital, nós tínhamos, assim, incidentes, né? E o hospital eu considero um lugar de risco, não só de risco para os profissionais que trabalham, né, mas também para os pacientes. O hospital é porta aberta, né? Nosso hospital é de urgência, também de emergência, e alguns atendimentos de emergência. Ali entra a família, o cidadão de bem, mas entra o marginal, o baleado. A primeira coisa que eu fiz, Alex, foi botar câmeras de monitoramento e contratei uma segurança armada para o hospital. Mudei saída de ambulância e vigilância, tá? E nesse sistema de segurança nós tínhamos câmeras. O que aconteceu e que eles fazem referência a isso foi um entrevero que eu tive com a mãe de um paciente no sentido de pedir que ela falasse baixo. Fiz um sinal assim para ela. E ela questionou, brigou, enfim. E depois disso, essa mesma pessoa, eu tomando uma cervejinha lá no bar em Caxias, que tem lá, que eu gosto muito, essa pessoa já veio até mim, Alexandra, pô, aquilo foi mal, né? Olha meu filho como é que tá grandão, tal, não sei o quê. Cara, não existe nada disso. Mas não teve UFC, loucura, não teve nada isso. disso. Era loucura. No outro dia um vereador falou assim que ela rolou pra cá, ela rolou pra lá. É porque o cara tem 10 minutos pra falar. Aí não tem o que assim, falar, a prefeita mandou eu falar mal. Então eu tenho que enrolar isso aqui. Ela rolou pra cá, ela rolou pra lá. Ela rolou pra cá, eu fico assim. Cara. Vai chegar. Sucupira perde, cara. Ai. Olha só, meu amigo quer saber, tá complicado, hein? Precisa reforçar essa parada aí. Tem um meu amigo que quer saber aqui que eu não tô entendendo nada desse negócio. O que é? Meu amigo quer saber da sua viagem à Colômbia e à França em lua de mel. A turma tá querendo entrar no íntimo da parada, irmão. Mas eu falo aqui, né? Tem uma... Ué, mas o que isso aqui tem a ver com Armando é um cara muito bonito, né? E ele é bom de lábio, né? Ele tem aquele olho azul, né? Azuis. Tem umas irresignadas lá, cara, que, pô, não sabe, não abstrai, cara. É assim, tem que superar, cara. Mas por que tá perguntando aqui, quer saber sobre a viagem da Colômbia? Passei a lua de mel. Olha, nós estamos juntos há 24 anos, eu casei em 2014, inclusive, fiz uma cerimônia, né, de casamento. Nós não passamos a lua de mel na Colômbia nem na França, não. Na Colômbia, nós fomos receber o prêmio Ibero-Americano de Cidades Digitais. Eita, Quissamã, isso aí. E é chupa mesmo, porque hoje, Quissamã, 2014, a gente não tem internet gratuita para a população. E em 2010 tinha, cara. Você pensa, olha só, estou falando de 14 anos, 2010, nós tínhamos o Kissanet, espaços públicos, inclusive. 2010? Sim, senhor. Todos 2010 eu tinha aquele tijolão ainda. Eu era secretária de saúde e todas as unidades de saúde eram informatizadas e tinham internet. Entendeu? Então, como o Armando implementou o Kissanet e digitalizou a cidade virou cidade digital. Quissamã foi reconhecida pelo Ministério das Relações Exteriores, inclusive a ministra era Dilma. E o Armando... Não entendeu nada que vocês estavam fazendo, mas...
A equipe dela, né? Instituiu. E aí, cara, Kissamã ganhou o prêmio. Não tira do ar, não, gente. Eu tô brincando. Vambora, segue o fluxo. Deixa na marca, a gente é bonzinha, Bessa. Marco tá chegando aí. Eu tô aproveitando que o Marcão tá aqui você hoje. tá aproveitando, né? Kissamã ganhou o prêmio de cidades digitais na cidades de pequena, né? De cidades de interior, né? Teve uma classificação. E aí Armando ganhou a passagem, hospedagem e tal e tudo. E aí foi não o secretário. Não, claro que não. Pago pelo Ministério. E aí foi o secretário de comunicação e eu fui, eu não fui como primeira dama em lua de mel. Pô, né? Eu fui como secretária de saúde, onde tinha todas as unidades de saúde informatizadas. E fomos, e aí teve o evento, teve umas visitas técnicas, nós fomos as favelas, né, de Medellín, né, as comunidades de Medellín, todas aquelas escolas, todas elas com computador, acesso à internet, porque Medellín também era uma das cidades premiadas, tá, pelo Ministério, e o evento foi sediado em Medellín, porque Medellín realmente se destacou, né, na oferta digital, até porque Medellín tem muitas colinas, né? Não é como Kissamã. Kissamã você provê a internet, é plano, né? Então foi mais fácil para a gente. E fomos. E aí, você sabe que San Andrés é uma ilha que pertence à Colômbia, que fica no Caribe. Muitos falam, ela foi para o Caribe, com dinheiro hoje, inclusive, está na moda. Qualquer lugar que você entra... O evento terminava oficialmente no domingo, e aí eu paguei um trecho no cartão de crédito, né, da Avianca, né, de Medellín a Cartagena e de Cartagena para San Andrés. E passei 3 dias em San Andrés. Na mesma agência de viagem do rapaz aqui, pagamos o hotelzinho lá, que San Andrés é uma ilha pobrezinha, pertence à Colômbia, no Caribe, tem aquelas praias maravilhosas, mas e até barata, né? Fomos e ficamos, e aí... Ofício do Ministério Público. Se afastaram? Não se afastaram. Como que o cara é prefeito, João, vai receber um prêmio internacional e ele não se afasta, ele perde o mandato, pô. Isso é a lei orgânica de todo o município. O vice-prefeito assumiu e o meu subsecretário assumiu. E eles, mais uma vez, fizeram um ofício informando ao Ministério Público que a gente não tinha se afastado. Sabe o que está o processo hoje? Extração de cópias para a verificação da falsidade documental da prefeitura. E aí, quem fez isso? O mesmo procurador que está na Operação Dama de Espada. Essa gente vai me pagar uma indenização, que eu já falei para minha filha, nós vamos de novo para a Disney. Só com a grana da indenização que esse povo forjou documentos para que eu respondesse a uma ACP. E tudo isso aconteceu em 2018. Olha, isso aconteceu em 2010. Em 2018, essas ações apareceram e mais. Sabe o que tem na ação? Um pedido de afastamento do meu mandato parlamentar. Liminar. Mas a juíza não deu. E aí o MP recorreu, mas o Tribunal de Justiça também não deu e me manteve no cargo. Entendeu? Meu amigo, você tá meio fraco hoje nessas paradas aí, hein? Alexandra... Esses processos são públicos, tá? Eu não coloco sigilo nesses processos, não. Qualquer um pode entrar e ver o que eu estou falando. Como você... Não tem sentença, não, tá? Tudo parado. Ah, tá. Não tem sentença nenhuma. Como você avalia hoje a atual situação da política no país, né? E a influência no município de Kissamã? Eu já ouvi, né, da prefeita... Você sente alguma coisa? Pronunciamentos públicos, são pronunciamentos públicos, eu posso... Inclusive, aqui foi feito, né, não sei se foi aqui nesse podcast ou uma outra entrevista, assim, nós não vamos polarizar, né? Hoje a gente vive uma política muito polarizada, Sim. né? E a esquerda nos acusa, nós que somos de direita, de extremistas, né? Eles usam isso todo tempo, que é extremista, extremista. Né? Eu não entro muito nessa questão de não é, eu não falo, eu não... Até porque a gente vive numa cidade muito pequena, onde as relações são muito próximas. Sim. Né? Mas a pergunta que você me fez foi em âmbito nacional. Isso. Como é que eu vejo esse cenário em âmbito nacional? Cara, eu rezo todos os dias para que não aconteça
não fique pior do que já está. Mas eu penso que vai ser difícil. O país caminha para um abismo. A gente já está num descrédito em âmbito internacional. Pelas recorrentes absolvições, pelos recorrentes episódios que a gente vê de fragilidade das instituições constituídas, né? E aí eu te pergunto, qual é o investidor internacional, João, que faz um aporte de recursos num país onde a gente tem umas instituições fragilizadas que hoje isso está valendo, amanhã não está valendo mais? A nossa credibilidade, o nosso olhar externo, ele foi muito fragilizado a partir do advento dessa eleição que aconteceu em 2020, sabe? Mas eu penso que a população por estar sofrendo na pele as consequências disso, ela está amadurecendo muito mais, está muito mais madura e muito mais ciente do que deve fazer com o poder que tem, e esse poder é do voto. E eu acredito que nós vamos ter uma surpresa, não para mim, mas que nós vamos ter uma grata surpresa muito grande nas urnas esse ano, por conta da consciência da população que está vendo o que está acontecendo em âmbito nacional. Você falou aí sobre essa surpresa. No mandato passado, na eleição passada, me parece que Saman teve uma renovação de 70% quase lá na... Sim, só retornaram à Câmara 2 vereadores, eu e o vereador Leone. Então, quer dizer, foi uma mudança radical, sim, né? Sim. Nas cadeiras ali. Exatamente. O que você atribui isso aqui? Cara, eu não sei o que acontece principalmente nesses municípios menores. Quando você elege um deputado, né? O cara tem um trabalho mais amplo, ele tem uma projeção maior, né? Você não tem aquele contato tão próximo quanto você tem num vereador. Eu acho assim de extrema importância, João, o trabalho de um vereador, porque a gente vive a realidade da comunidade. E eu não sei o que acontece com as pessoas depois que elas logram, né, o êxito em se eleger e o poder, ou sei lá o que é, porque assim, não dá nem para acreditar o dinheiro. O salário do vereador em Quissamã é R$5.000. Né? Você tem 3 assessores aí, pessoas que trabalham com você. Então, assim, eu não sei o que é, se é o poder, ou ser chamado de excelência, ou ser chamado de vereador, e as pessoas mudam o seu comportamento, deixam de lutar pelo direito das pessoas, pede o voto, diz que vai representar as pessoas, e quando chegam, mudam de postura. E aí a população vai lá e muda também. Né? E está certa, está correta. Eu ter retornado à Câmara, eu fui a mais votada, depois voltei a terceira mais votada e sendo presidente de um partido. Então eu tive que fazer nominata. Sim. E eu não tenho essa coisa de brigar por voto. Não vou votar quem vota em alguém do PL, né, que é importante para a gente. Eu tenho o voto eu ganho na época do PSC, né, porque a gente está junto. E só interessa se a gente ganhar junto. Não é essa coisa do dividir. Mas os caras se elegem, chegam lá na Câmara e viram um puxadinho da prefeitura, viram um vassalo do prefeito, cara. E aí dão as costas para a população. É isso que acontece. E a população tem todo o direito de ir lá e mudar. Né? Quando o João, até quando esteve com a gente aqui, né, logo no início da pré-candidatura dele, acho que uma semana depois, alguma coisa assim, eu soltei até uma chamada, galera, como sempre, né, fala pelos cotovelos, né? Eu soltei uma chamada para entender mesmo, inclusive no dia que rolou muita fala, porque eu trouxe a lembrança da cidade que Bolsonaro teve aqui na cidade um número de voto bem acima do que o Lula. E eu perguntei o seguinte, essa influência, né, que o Bolsonaro teve, ou os votos que ele teve aqui, pode influenciar de alguma forma a política municipal? Né? Minha pergunta foi essa. Foi a pergunta da chamada do programa. E aí, durante o programa, a gente ficou falando sobre isso. Várias pessoas se manifestaram, algumas dizendo que sim, que essa manifestação de Bolsonaro traz realmente uma mudança no cenário. Embora a maior parte, uma parte das pessoas diz, não mexe em nada, acontece. Lá em Quissamã, como você vê isso? Hoje Quissamã tem o Armando, né, como um pré-candidato do PL, do partido de Bolsonaro, que vem
né, brigando uma eleição onde a gente está vendo aí o tempo fechado. A gente está vendo que o clima está bem quente. Cidade interior é sempre assim. Como que você sente essa avaliação quando você olha, eu estou falando pelo cenário nacional, por aquilo que o Bolsonaro representa, por aquilo que ele é hoje para a nação brasileira, e hoje o Armando vindo pelo PL, né? Você sente que alguma coisa também acontece diferente por esse motivo? A cidade sofre uma influência direta do Bolsonaro, direta dessa direita que se posiciona tão bem? Alex, o fato de ser ou não bolsonarista, no caso do Armando é uma liderança. Tá? Isso é indiscutível. Antes? O Armando exatamente, da ascensão do nosso ex-presidente. Eu conheci no PSC, eu conheci o Bolsonaro no PSC, ele era deputado. Uma reunião de mulheres, ele apareceu lá no partido, né? Eu conheci, depois conheci o Flávio, frequentava lá o gabinete dele, e eu falava pro Armando, eu falei assim, cara, esse cara vai ser presidente da República. Armando, ele é muito massa. Nada, ele é um deputado, Alexandre, ele fala sozinho e tal. E aí depois o Armando conheceu, né? E falou assim, cara, esse cara... E é assim, né? Todo mundo que conhece... não ganha um pouquinho de tempo para conhecer a história do cara e como ele é, né? Sabe do propósito dele e sabe do quão importante ele foi e ainda é para esse país e vai ser, né? E será, né? Por muito bom tempo, se Deus quiser. Mas o Armando, o fato de estar no PL, o Armando estar no PL, só acrescenta. Porque, legal, assim, são as pautas que a gente defende, são as pautas que o Armando acredita, sabe? O combate à corrupção, a defesa da vida, desde a concepção, família. Então, estar no PL, para mim, e especificamente para Armando, só faz com que ele fique maior do que ele já é. E não tem isso aí. E até mesmo os adversários que são da esquerda não batem nisso porque sabem que é perda de tempo, né? E sabem também que a gente tem conteúdo para rebater. Então, em Quissamã, essa polarização não existe, até porque as pessoas sabem que essa opção de ir para o PL só fez com que o Armando crescesse. Beleza. Alexandra, vamos lá, nós estamos caminhando para o nosso final, então. Bora. Cara, bate-papo maravilhoso, bom demais. Eu queria ver com você sobre alguma coisa que, de repente, a gente passou aqui nas perguntas, na conversa, e que a gente acabou não tocando no assunto. Tem alguma coisa que você gostaria de pontuar, que a gente não falou? Alex, tem algo que eu gostaria de falar aqui que a gente não pontuou. Assim, Alex, o que eu gostaria só de deixar uma mensagem para as pessoas que vão assistir, vão assistir nossa entrevista, e que eu acho de extrema importância, e mais especificamente para Quissamã, para que elas entendam e se atentem para a escolha que vão fazer esse ano nas urnas. A gente está vivendo uma relação na cidade extremamente tóxica, onde a gente não pode, numa cidade de 20 mil habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo, né? Onde meu pai, por exemplo, tinha 12 irmãos. Então eu tenho, 60 primos, assim, todo mundo é parente, todo mundo se conhece, casa, conhece, todo mundo conhece todo mundo, João. E o que se estabeleceu há quase 8 anos na cidade foi uma relação belicosa, uma relação de ódio, e que adoeceu a população. E a gente tem que acabar com isso. Eu não estou fazendo Xandinha, paz e amor, não é isso, né? Mas é uma relação de respeito, restabelecer o respeito. Numa cidade que onde a população se declara, né, conservadora, né, com valores, que isso não se perca e que as pessoas possam enxergar a importância do amor ao próximo, sabe? Do respeito. E a gente precisa resgatar isso na nossa cidade, combater esse ódio, sabe? Essa rivalidade e, claro, todos os estigmas da corrupção, que fez um aumento da violência na nossa cidade. A gente sabe que o problema da violência não é só em Quissamã, não é só em Macaé, né? Mas
isso numa cidade pequena, como a gente exemplificou da saúde, é mais fácil de você combater. Sim. Né? E todas essas mazelas, a corrupção, o desemprego, o aumento, o tráfico de drogas, a violência, isso tudo está adoecendo a nossa cidade. Mas a gente pode mudar essa realidade. Então, é para isso que eu trabalho. Quando eu fiscalizo, quando eu proponho alguma lei, quando a gente, sabe, trabalha pra caramba, eu tenho aqui essa equipe que você está vendo, esses amigos que estão aqui, Peçanha, Fabiano, que também é um colaborador, Douglas, Gustavo, que é meu chefe de gabinete, Presuntinho ali, que é meu faz tudo. Então essas pessoas vivem comigo, assim, muito mais do que minha filha, né? Muito mais do que até com o Armando, né? E a gente trabalha tanto, a gente trabalha com tanto amor, a gente faz tudo com tanto carinho, sabe? Então eu não estou pedindo reconhecimento, eu só estou pedindo que as pessoas olhem para esse trabalho, olhem para o trabalho de outras pessoas que também trabalham muito pela cidade e que resgatem a sua autoestima no sentido de entender que ela pode mudar essa realidade terrível que se abateu sobre a nossa cidade. É isso. Eu gostaria de deixar essa mensagem. 6 de agosto de 2025, 7h19, 10 da noite. A gente está abrindo na Marvel, você está sentado aqui e eu te pergunto, como está aqui, Samã? Nossa! 6 de agosto de 2025. Mas por que essa data? Ano que vem, um dia do programa. Bom, 6 de agosto de 2025, abrindo o programa. Eu te pergunto como está aqui, Samã? O que você espera encontrar lá? Cara, eu espero que a gente encontre uma cidade mais feliz, sabe? Mais feliz, mais próspera, com todo mundo sorrindo e feliz com a escolha que tenha feito em 2024. Legal. O recado que a Alexandra, do primeiro mandato, mandaria para a Alexandra agora, em 2024, prestes a entrar aí na sua campanha, né, para vereadora, qual o recado principal que você daria para ela? O que a Alexandra de hoje daria para a Alexandra... Não, o que a de antes daria para a de hoje. A de antes daria para a de hoje? Sei, talvez cuidar mais da saúde. Né? Eu tenho uma... Eu sou muito relapsa para a minha saúde, para o meu cuidado. Eu fumo, né? Isso é horrível, né? Estou tentando, eu e minha equipe, né? Cuidar mais da saúde, da minha saúde. É isso. E aprender, né? Eu sou inquieta com relação a isso. Né? Aprender a cada dia mais. Acho que é isso. Legal, minha querida. Ó, prazerzaço, bom demais você estar aqui com a gente. Aperta aqui. Obrigada, você sabe que as portas estão abertas. Obrigada. Né? A todo momento, a qualquer momento que você precisar, independente, a gente sabe que foi uma formalidade, mas independente de qualquer pedido né, oficial, você pode falar que as portas estão abertas, vai ser uma honra te receber, sempre ouvir, né, de todas as histórias, de todas as realizações, e a gente torce para que tudo dê certo, que Samã esteja sorrindo a cada dia, né, e que as coisas aconteçam segundo a vontade do Pai. Amém. Tá bom? Amém. Galera, você que acompanhou a gente até agora, cara, bom demais. Compartilha a live, dispara pra geral. Terça-feira que vem a gente tá aqui de novo e eu conto com vocês, beleza? Muito bom. Alexandra, toda a moçada tá com a gente. João, Deus abençoe. Mandar um abraço pro meu camarada Nelson Caio. Nelson Caio amanhã tá aqui com o Bom de Papo. Nelson Caio já teve com vocês, já né? teve que Samã lá, fazendo programa lá em Isso Samã, aí, eu tava na falando rádio. com ele esses dias, ele inclusive Sim, falou, sim. manda um abraço. Foi bom lembrar agora. Nelson Caio tá aqui toda quarta-feira Me com o convida, programa. Nelson, para ir no seu programa Aí, também. Nelson, ó, agenda... Viu? Tô aqui. Quem sabe vamos tentar fazer uma live com o Nelson Caio para ver se vai cair também. É verdade. Vambora, vamos Porque muda o tentar. horário, né? A gente não Exatamente. avisa, não pode avisar, Não vamos senão... avisar, não dispara Pô, tanto, a gente vai ficar exatamente. botando pressão. Exatamente. Né? Mas o Nelson tá aqui toda quarta-feira, ele e o Claudio Neder, com um programa top demais, Nelson Caio, Bom de Papo, é show de bola. Né? Então, um abração, Nelson Caio, Deus abençoe. Galera, Deus abençoe você, semana que vem a gente tá aqui de novo, dispara geral a live aí, tá bom? Alexandre?
Obrigada. Beijo no coração. Obrigada, Alex. Obrigada, João. Obrigada, Thales, viu? Obrigada a todos vocês e a vocês que vão nos assistir. Obrigada pelo espaço, meu irmão. Até semana que vem. Na marra.